Olá pessoal, eu sou o Mágico Miner, bem-vindos ao meu canal. Aqui eu compartilho com vocês um pouquinho do que eu aprendi e continuo aprendendo além da mágica. E hoje eu inicio uma série para falar de segurança na oficina e na marcenaria. Então se você quer fazer os seus trabalhos mantendo a saúde em dia e sem se machucar, vem comigo porque eu vou falar tudo o que eu sei sobre esse assunto importantíssimo. Este é o nosso vídeo de hoje. E se você se interessa por esse assunto, já curte aqui e se inscreva no canal, que isso é muito importante. E se você quiser contribuir com o canal, tem aqui o código na tela, links na descrição e com qualquer valor, 50 centavos, real, 10, 5, 10, 50, 100 mil, você já contribui com a gente. Bom, vamos ao nosso assunto, que é segurança na oficina, na marcenaria. Existem vários vídeos na internet sobre o assunto, muitos bem legais, inclusive eu já aprendi várias coisas com esses vídeos. Só que o que eu percebo é que os assuntos estão um pouco dispersos. Então tem um vídeo falando sobre algumas coisas, um outro vídeo falando sobre outras. Então neste vídeo aqui eu vou tentar reunir o máximo de informações possível sobre este assunto. E neste primeiro vídeo eu vou falar sobre vestimenta e EPIs, equipamentos de proteção individual. A primeira coisa que eu vou falar sobre vestimenta não tem exatamente a ver com segurança, mas é bem importante a gente saber. Sempre que você for fazer qualquer tipo de trabalho, seja de consertar alguma coisa em casa, ou de artesanato, marcenaria, ou alguma coisa ligada a faça você mesmo, não utilize uma roupa que você vai usar na festa no fim de semana, porque vai estragar. Cai qualquer coisa na roupa, cola, tinta, verniz, ou mesmo esbarrar em alguma ferramenta e estraga a roupa. E sempre cai, acredite em mim. Você toma todo aquele cuidado, faz tudo muito bem feito, a hora que você olha tem uma mancha gigante de cola na sua roupa e você fala, mas que hora que foi isso aqui, né? Pois é, acontece. E mesmo que não caia nada, que você não esbarre em nada, só o pó da madeira vai impregnando na roupa e não sai. Eu tenho várias roupas aqui que já foram lavadas muitas vezes e estão encardidas até hoje. Não adianta, você pode passar alvejante, o que você quiser e não sai. Então, vai fazer algum trabalho desses, pega uma roupa mais velha, uma roupa mais simples, ou então destaque uma roupa só para isso, né? Como se fosse um uniforme para fazer esses trabalhos. Não use uma roupa que você vai usar na festa no fim de semana, ok? E agora sim, entrando propriamente na parte de segurança na marcenaria. Todo tipo de trabalho que você vai fazer exige cuidados específicos e também equipamentos de proteção individual específicos. Por exemplo, se você vai trabalhar numa obra que pode ter coisas que vão cair na sua cabeça, é importante você, por exemplo, utilizar um capacete. A maioria dos pedreiros e pintores não usam, por exemplo, né? Precisa usar, meus amigos. Ou então, se você vai trabalhar em coisas no alto, é importante que você use aquela cadeirinha, corda, né, para você se prender, como o pessoal da energia elétrica, quando vão consertar postes, usam. A maioria de pedreiros, pintores também não utilizam. Passem a usar, porque isso é muito importante. Enfim, então cada tipo de trabalho, cada tipo de situação exige cuidados e equipamentos específicos. Aqui eu vou falar dos principais utilizados em marcenaria, ok? Começando pela vestimenta. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, roupas justas, tá? Nada de roupas largas porque podem enroscar nas ferramentas, especialmente as ferramentas elétricas. Imagine que você está com uma roupa larga, aquele enrosca numa serra de bancada, por exemplo, ela vai te puxar para dentro da máquina. Então, sempre roupas justas. Não precisa ser colada, né, como uma lycra, mas de preferência bem justas. O mais indicado é uma calça jeans e uma camiseta. Calça jeans é legal porque além de ser justa, né? Quer dizer, tem algumas que são mais largas, mas você vai escolher uma justa. Além de ela ser justa, ela também tem um tecido meio grosso, então se alguma ferramenta esbarrar ali, ela vai dar uma protegida já na sua pele. E a camiseta é legal porque, além de ela ser justa, né, ela te dá mobilidade, então você vai conseguir fazer os trabalhos tranquilamente. E é importante também que você coloque a camiseta por dentro da calça, tá? Dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque se você ficar de lado e a camisa estiver solta, ela também pode ficar como se fosse uma camisa folgada, tá? Como uma roupa larga e também pode enroscar nas coisas. Então, coloque por dentro, que é melhor. Pode não ser muito confortável, ainda mais no calor como está agora, né? Fica bem quente, mas é mais seguro, ok? Algumas pessoas optam por utilizar um avental para trabalhar. Isso faz com que a sua roupa de baixo, mesmo sendo larga, fique colada ao corpo e também acaba dando uma protegida, né? Já que qualquer coisa que venha a cair ou a bater, vai bater primeiro no avental, preservando um pouco mais a sua roupa. Então você pode comprar um avental comum desses que se utilizam em cozinha, ou mandar fazer, ou você mesmo fazer um avental sob medida e aí com alguns detalhes específicos, por exemplo, alguns bolsos para você guardar coisas para trabalhar, ou ainda pintar, ou bordar, ou imprimir o nome, né? Então para quem atende público é legal, porque vai ter seu nome ali, o seu logo, coisa do tipo. Enfim, é uma forma de você manter a sua roupa justa,
protegê-la e ainda se uniformizar. É uma boa opção. Se for no caso de um dia frio e você tiver que usar blusa, arregace as mangas, nada de ficar com a manga solta ali. E se a sua manga for daquelas que ficam voltando, como a maioria das blusas são, prenda as mangas, né, com um elástico ou com um pedaço de velcro, enfim, mantenha as mangas seguras aqui para que não fiquem caindo. Isso é muito, muito importante. Um pedaço de tecido que enrosque numa ferramenta, especialmente elétrica, pode ser perigosíssimo e pode causar acidentes gravíssimos. Também para os pés nós temos que ter cuidados. Nada de ficar descalço em oficina e em marcenaria, porque sempre pode ter algum prego, um parafuso solto ou mesmo pedacinhos de madeira que caiu e você pode pisar em cima e pode não ser agradável. Então sempre calçado, só que tem que ser calçado fechado, porque é muito comum cair coisas nos nossos pés. Se o seu calçado for aberto, um chinelo, uma sandália, uma rasteirinha ou alguma coisa do tipo, vai te machucar. Então sempre calçado fechado e de preferência com uma parte de cima meio grossa, né? Então uma pantufa que é macia não serve para oficina. Então tem que ser um calçado fechado e de preferência com a parte de cima rígida para te proteger, ok? Outro detalhe também é, não tenha nada pendurado em você. Então colar, pulseiras, brincos grandes não podem ser usados porque também podem enroscar nas ferramentas, especialmente nas elétricas. E também nada de anéis ou alianças, porque isso também pode prender na máquina e te puxar para dentro, ou no caso, por exemplo, de você apertar alguma coisa com um alicate, apertar o seu dedo ou ainda entortar ou até quebrar o anel ou aliança. Se você for noivo ou noiva, casado ou casada, isso pode te trazer outros tipos de problemas, se é que me entendem. Então, vai fazer marcenaria, vai fazer algum tipo de trabalho desse, retire os anéis e as alianças e de preferência guardem em um local seguro, que não vai acontecer de perder. Põe no bolso, põe numa caixinha, porque perder a aliança também pode causar problemas extras para você. Combinado? Outra coisa importantíssima são os cabelos. Então, quem tem cabelo longo tem que estar preso, tá? E de preferência num coque, porque o rabo de cavalo também, se você ficar de lado, ele pode enroscar na máquina. Então prenda com coque, põe elástico. Se você não tem coque, ou se é um cabelo muito fino que fica caindo, né, que não se prende bem, coloca uma touca, um chapéu, um boné, enfim, qualquer coisa para segurar o cabelo. Então nada de coisas que possam enroscar ou prender nas ferramentas e máquinas e causar acidentes graves. Então prenda bem os cabelos, tire todos os acessórios e utilize roupas mais justas. Combinado assim? Então vamos agora para os equipamentos de proteção individual, tão famosos, né, tão falados, mas que pouca gente usa. Olha, eu já vi muitos marceneiros e marceneiras bons, muito bons, tanto na internet como pessoalmente, não usando isso aqui. Eles sabem que tem que usar ou não usam. Então, ó, vai um puxãozinho de orelha aí para vocês, com quem eu aprendo muito mais, tem que prestar atenção nisso, porque isso aqui é perigosíssimo. Então vamos lá. O primeiro equipamento de proteção individual que nós vamos falar são as máscaras. Por quê? Porque em oficina, especialmente em marcenaria, tem muito pó. Praticamente todo tipo de trabalho que se faz numa marcenaria produz pó. É cortar, furar, lixar, praticamente tudo tem pó. E mesmo quando você não vai fazer algum trabalho que tenha pó, o pó que fica no ambiente também pode te prejudicar. E é importantíssimo que a gente se proteja disso por conta da nossa parte respiratória. Eu estou gravando esse vídeo no meio da pandemia, que infelizmente está demorando muito para acabar, mas por conta dela a gente acabou transformando esses acessórios aqui em coisas cotidianas, né? Fazem meio que parte do nosso figurino já. E na oficina também tem que ser assim, mesmo depois da pandemia, tem que se usar máscara por conta do pó, tá? E por que é tão importante utilizar essas máscaras? Porque o pó é muito prejudicial para o nosso sistema respiratório. Tanto o pó em si, como os produtos químicos presentes nos materiais, na madeira maciça e também nas chapas, especialmente MDF, tem muita química ali. Ou se você está lixando uma peça que tem verniz ou que tem tinta, aquilo tem uma química muito ruim, prejudica muito. E aí assim, no curto prazo, isso pelo menos em mim dá problemas de nariz escorrendo, espirro, dor nas vias aéreas, na garganta. Se eu respirar muito, no outro dia eu acordo muito mal, com muita dor de garganta, nariz muito ruim, né? E às vezes até já aconteceu comigo de ficar 2 ou 3 dias desse jeito porque eu não usei máscara, tá? Agora, isso no médio e longo prazo pode dar problemas respiratórios muito mais graves e até câncer. Então, tem que usar. E aí, amiguinhos marceneiros, não adianta falar, ah, não, mas eu não uso, eu já estou acostumado. Cara, isso é a pior coisa, porque se você está acostumado, quer dizer que o seu corpo nem
te avisa mais que aquilo te faz mal. Quando você começa a espirrar, começa a arder, é o seu corpo te avisando, olha, isso faz mal. Se o seu corpo não faz mais isso, aí você se acomoda e acha que está tudo bem, e não está. Como eu disse, isso a médio e longo prazo pode causar problemas gravíssimos e até doenças mortais. Então é importantíssimo utilizar as máscaras. Mesmo quando eu vou fazer algo muito simples na marcenaria, ou mesmo dar uma organizada aqui, eu já coloco a máscara. E mesmo para limpar meu quarto, limpar a casa, eu uso máscaras também, tá? Porque aquele pó também faz mal. Então já muito antes da pandemia, eu já usava máscara mesmo para fazer serviços em casa, qualquer coisa relacionada a pó, tem que usar máscara. As mais indicadas, né, para oficinas são as chamadas N95 ou PFF, que são essas daqui. Normalmente elas têm 3 camadas. Uma camada externa, que já é um filtro, uma camada do meio, que é um filtro mais grosso, às vezes até tem o carvão ativado, coisa do tipo, e uma camada interna que também tem um filtro e que normalmente é mais macia, né, porque ela vai se dar melhor com a sua pele, tá? Ela não vai agredir tanto a sua pele como essa camada externa que é um pouco mais grosseira. É importante também que ela tem esses elásticos aqui para prender bem na cabeça, tá? Isso aqui, ela se prende tanto atrás como na nuca, então isso dá um aperto bem legal e ela fica bem colada no seu rosto, né? E também que ela tenha um ferrinho aqui para se moldar melhor ao nariz. Então se o seu nariz é um pouco maior ou menor, mais largo ou mais fino, este ferrinho aqui ajuda a moldar. E no caso, tem esta válvula aqui. A válvula, no caso, para ser usada em pandemia, ela não é boa. Por quê? Porque se você tiver com vírus, essa válvula aqui permite que o ar saia com o vírus, então ela não funciona para fins de proteção em pandemia, para fins de proteção com vírus. Mas na oficina é muito interessante isso, por quê? Porque o ar vai entrar aqui com o pó, vai ser filtrado, ou seja, você vai respirar sem pó, e na hora de sair, como a questão aqui não é vírus, mas sim ar com ou sem pó, o ar que está saindo de você está sem pó e ele vai sair muito mais fácil pela válvula, tá? Então isso aqui ajuda a respirar, especialmente em dias de calor, que está abafado, a válvula colabora. Então essa aqui, tanto a N95 como a PFF, são os tipos mais indicados. Existem alguns graus, né, de filtragem, então é PFF 1, 2, 3, essa aqui é a 2, eu não achei a 3 para comprar, que tem uma filtragem melhor, mas a mesma 1, que tem uma filtragem um pouco menor, já serve para oficina, tá? A 2 é melhor e a 3 também. E também serve, se não tiver válvula, serve também para fins de vírus. Mas o nosso caso aqui é pó. Mas, como eu sou uma pessoa muito prevenida, eu gosto de usar uma dessa aqui cirúrgica junto, tá? Eu já usava isso antes da pandemia, já. Por quê? Porque essa aqui, apesar de ser muito boa, ela não se encaixa tão bem no meu rosto. Eu sempre sinto que fica algum pedacinho que não se encaixa. Por ela ser um pouquinho mais rígida, ela acaba não se moldando tão bem, mesmo com o ferrinho. Essa aqui, que ela é mais maleável, ela se molda melhor. Então essa aqui também tem ferrinho, essa aqui também tem o elástico, só que essa aqui é um elástico na orelha, né? Por isso que ela também não veda tão bem quanto essa aqui que vai aqui atrás. Mas eu sinto que ela se molda melhor. Então eu coloco essa aqui por baixo e coloco esta aqui por cima. Esta aqui custa por volta de 3, 4 reais. Dependendo do local e por conta da pandemia, pode estar um pouco mais caro. Essa aqui custa um pouco menos. Na falta de uma dessa, você até pode comprar essa ou pode usar duas dessa também. Eu, pessoalmente, gosto de usar as duas conjugadas, como eu disse, né? Você pode comprar também de caixas, né? Então essa aqui eu comprei de caixa, eu paguei acho que 25 reais, vem 100 máscaras, rende bastante e tal. Essa aqui você também pode comprar, só que é um pouco mais cara, aí você vai gastar uma grana um pouco maior. As duas são descartáveis, né? Então depois de um tempo você tem que jogar fora. Existem algumas especificações de quanto tempo a gente pode usar essas máscaras. Só que é meio difícil de saber por quê. Muitas vezes a gente usa apenas numa parte do trabalho, né? Então, por exemplo, eu vou lixar, aí eu coloco a máscara, porque vai fazer pó. Lixo, 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 aí limpo toda a peça, aí eu vou fazer a colagem. Na colagem não tem pó, então eu tiro a máscara. Então assim, por exemplo, essa aqui diz que você pode usar até 10 vezes. Só que 10 vezes de 10 dias, por exemplo, de 8 horas ou 10 vezes de 5 minutos, não dá para saber. Então o que é o combinado entre os marceneiros, né? Qual é a hora de trocar a máscara? Basicamente quando a parte interna começa a ficar suja. Então isso quer dizer que o pó já está passando por ali, está passando por todos os filtros e chegando até você. Então já é hora de você jogar fora e comprar outra. Essas máscaras aqui não são laváveis. Não é indicado porque dizem que perde o nível de filtragem. Então elas são realmente descartáveis. Na falta dessas daqui, você até pode usar as máscaras de tecido, né, que também estão sendo muito utilizadas na pandemia. Só que a gente não sabe bem o nível de filtragem dessas máscaras de tecido, até porque existem vários tipos de tecidos. Então fica uma coisa meio complicada e também depois que você lava algumas vezes ela vai perdendo. Então eu só usaria uma máscara de tecido dessas laváveis em último caso. Então a primeira indicação é
máscaras para pó descartáveis, seja a N95 ou PFF ou a cirúrgica. Então use máscara, não custa nada, quer dizer, custa baratinho, mas isso vai proteger muito a sua saúde. Então vai fazer qualquer coisa que tenha pó, já vai lá e utiliza a sua máscara. Não custa nada utilizar e você já vai estar muito bem protegido ou protegida. Próximo equipamento de proteção individual que é relacionado à nossa audição são os abafadores. É importantíssimo que você proteja os seus ouvidos de barulhos e sons altos. E numa oficina ou marcenaria tem muito barulho, muito mesmo. Seja das ferramentas individuais, como um serrote ou um martelo, como das ferramentas elétricas, praticamente todas produzem muito barulho e você tem que se proteger. Temos basicamente dois modelos, o auricular, que vai dentro do ouvido, e esse aqui que é o externo. Esse aqui, ele é mais simples, então você ergue a pontinha da orelha aqui e coloca ele lá dentro, tá? Tchan. E esse aqui também, não pode enfiar lá super no canal, é meio superficial, tá? E aqui também, você vai sentir que vai abafar, você já não vai conseguir mais ouvir bem, olha só, e tá ali. Ele é bem interessante porque ele é muito prático, custa mais barato do que esse aqui, e ele não aperta a sua cabeça, não ocupa muito espaço e tal, você consegue ter uma mobilidade bem legal. Se vocês perceberem, ele tem uma cordinha aqui, isso aqui é tanto para você conseguir puxar com mais facilidade, como para não perder, porque essa pecinha aqui é muito pequena, tá? Para você perder muito fácil. E aí é um detalhe, sempre a cordinha atrás do pescoço, nunca na frente, porque senão vai virar um colar aqui, vai ficar pendurado e você pode enroscar em alguma ferramenta. A grande desvantagem desse aqui é que ele suja mais, porque ele vai dentro do ouvido, e ele tem uma tendência a empurrar a sujeira para dentro do ouvido. E com isso, o seu ouvido com o tempo vai ficando mais abafado, e aí você vai ter que ir lá no médico para limpar e tal. Mas é bem interessante, abafa bem e é mais barato, custa por volta de R$5. Este aqui já é um abafador externo. Ele vai aqui, pum. E agora eu não consigo nem me ouvir direito mais, tá? Ele é mais prático, né, do que esse daqui. Abafa muito bem. O único problema é que ele dá uma apertada na sua cabeça. Também no calor ele não é muito agradável. Também desarruma um pouquinho o cabelo, mas para quem está trabalhando isso não é importante. A não ser que você esteja gravando o vídeo. E ele também tira um pouco da mobilidade, né? Então de repente você vai abaixar, bate alguma coisa e tal. Fora isso, ele é muito bom. Os dois aqui, no caso, tem um nível de abafamento igual, por volta de 20 decibéis, o que já é muito bom. A única questão é exatamente a coisa de você enfiar dentro do ouvido ou não. E o preço? Esse aqui custa por volta de R$5, esse aqui eu paguei 42, se não me engano, tá? Existem alguns um pouco mais sofisticados, que abafam até mais, que aí custam um pouco mais caro. Os dois não são descartáveis, tá? Você pode usar isso por muito tempo. No caso, esse aqui tem uma espuminha, né? Que com o tempo você precisa trocar também, mas pelo que eu vi é baratinho. Fora isso, eles duram bastante. A única coisa que você tem que fazer é lavar de vez em quando, né? Esse aqui para lavar você tem que tirar a espuma, tem que dar uma desmontada nele para poder lavar, mas fora isso é bem tranquilo também. Eu sempre usei este aqui, ó, até pouco tempo, mas como eu senti que ele estava ficando muito sujo, empurrando a sujeira para dentro e tal, eu passei a usar este e estou usando, tá? Mas qualquer um dos dois servem bem, ok? É importantíssimo utilizar os abafadores, seja o auricular, seja o externo, para manter a saúde dos nossos ouvidos. Um pouquinho de barulho, mesmo que por curto período de tempo, pode deixar você momentaneamente surdo ou com um zumbido no ouvido, ou surdo e com zumbido. Isso, a médio e longo prazo, pode se tornar uma lesão permanente. Dependendo da lesão, não tem tratamento e nem cura. Você pode ficar surdo parcialmente ou totalmente para sempre, ou ainda com um zumbido, ou as duas coisas. Não é nem um pouco agradável. Então tem que usar equipamentos de proteção individual para os ouvidos também. Então vai fazer qualquer coisa relacionada, qualquer coisa que tenha barulho, por mínimo que seja, vai lá e utiliza o abafador. Não custa nada utilizar e você já vai estar muito bem protegida. Hein? E agora vamos para mais um equipamento de proteção individual relacionado aos olhos, que são os óculos. É importantíssimo você utilizar óculos para fazer os trabalhos, mesmo que você não esteja utilizando ferramentas elétricas. Só com as ferramentas manuais pode acontecer acidentes. Já aconteceu comigo, já está martelando o negócio e pensar, eu não vou utilizar óculos, não vai voar nada, fica complicado para enxergar e tal. De repente eu dei uma martelada,
lascou um pedacinho da madeira e voou e pegou aqui, ó. Eu estava sem óculos. Quase pega no meu olho. Isso aconteceu muitas outras vezes de voar pedaço de madeira diretamente nos meus olhos, mas eu estava muito bem protegido e nada me aconteceu. Então, é importante utilizar óculos. Existem vários modelos de óculos, né? Vários, maiores, menores, mais fechados, mais abertos. Eu aqui tenho dois, até há pouco tempo atrás eu usava esse aqui, tá? Que é muito bom. Só que eu senti que ele não vedava tanto, ele tem um espaço aqui, ó, e um espaço também por baixo e tal. E aí eu acabei comprando esse aqui, comprei há pouco tempo, estou começando a usar agora, ele é mais fechado aqui em cima, ó. Não sei se é possível ver, tá? Mas ele é mais fechado do lado também, e é bem legal. Se você já utilizar óculos de grau, isso não é suficiente para te proteger. Por quê? Primeiro que óculos de grau normalmente tem mais espaços, né? Então a chance de entrar coisas por ali é muito grande. Segundo, que tem uma grande chance de riscar o seu óculos, e óculos de grau é caro. E também a oficina, de repente você tira o óculos para mexer em outra coisa tal, e é muito comum a gente derrubar coisas, cair coisa em cima tal. Imagina quebrar seu óculos de grau, vai ser um prejuízo muito grande. Então, sempre utilize um desse aqui, porque a chance de entrar coisas é muito menor, ele é mais resistente a riscos, a impactos, a chance de quebrar é muito menor, e se acontecer de quebrar, é muito mais barato. Esse daqui eu paguei menos de R$10, então compensa muito mais. E se você usar óculos de grau, também existem óculos de proteção próprios para quem usa óculos. Eles são um pouco maiores e um pouco mais afastados do rosto, exatamente para caber o óculos de grau. Então você vai colocar o seu óculos de grau e depois o óculos de proteção próprio para isso por cima dele. E aí sim vai conseguir enxergar bem e ficar bem protegido. Tá? A única coisa chata do óculos é que ele acaba embaçando, especialmente quando você está de máscara ou quando o dia está muito frio. E aí você tem que ficar limpando toda hora e tal. Existem alguns truques, como por exemplo passar sabão ou passar alguns produtos que evitam, enfim, eu preciso até testar isso. Eu vi também que tem para vender um óculos que não embaça, pelo menos essa é a promessa. Só que ele custa uns R$60. Eu achei meio caro, não tenho certeza se funciona ou não. Enfim, para a minha situação eu preferi comprar um óculos comum mesmo e ficar limpando de vez em quando. Mas está na minha lista para uma próxima compra e aí eu testo e falo para vocês aqui. Um pequeno detalhe sobre óculos, não faça como eu que fiz por muito tempo de deixar o óculos assim, virado para baixo da mesa porque ele acaba riscando, tá? Então vai guarde ele virado para cima ou assim para não riscar o óculos e ele durar mais tempo. Diferente desses outros equipamentos de proteção individual, que no curto prazo só vai te dar algum probleminha momentâneo e depois você já vai ficar bem, o grande problema é a médio e curto prazo. O óculos não. O óculos já te protege no curto prazo. Porque qualquer coisa que voe e bata nos seus olhos pode te dar problemas seríssimos e ainda podem ser permanentes. Você pode ficar com um problema sério para sempre. Então vai fazer qualquer coisa, seja com ferramentas elétricas ou mesmo ferramentas manuais, é importantíssimo se proteger. Então vai lá, coloca o seu óculos, não custa nada utilizar e você já vai estar muito bem protegido ou protegida. Temos um equipamento de proteção individual especial para os pés. Sim, eu falei que a gente tem que usar calçado fechado, de preferência com uma parte de cima mais rígida, mas temos calçados especiais para isso, como esta botina aqui, ó. Tcharam! Olha que beleza! Ela tem um solado emborrachado, então isso evita descarga elétrica e também evita que você escorregue. Tem essa parte aqui de couro, é um couro sintético, mas ele é bem grosso. E também tem um bico rígido aqui, então se cair qualquer coisa aqui, ó, nada acontece. Esse bico rígido, olha, sujei tudo aqui. Esse bico rígido pode ser de ferro ou de PVC. O de ferro talvez seja um pouco mais resistente, mas se o couro for se desgastando, o ferro numa situação de descarga elétrica ele pode acabar transferindo a descarga elétrica para você. No de PVC isso já é mais difícil. Esses calçados específicos existem vários modelos, inclusive alguns mais bonitos, parecem tênis, sapatos da moda e tal, né? Só que são mais caros, por isso que eu optei por esse aqui, que não é tão bonito, não está tão na moda, mas que protege bem. E também existem vários números, então você pode escolher a numeração e o modelo para que se adequa mais ao que você vai fazer. Na falta de um calçado como esse, próprio para o trabalho, você pode utilizar, como dissemos, outro tipo de calçado, um tênis, um sapato, desde que não vá ser o que você vai usar na festa no fim de semana, porque vai estragar, e também que não esteja em mau estado, tá? Então nada de pegar aquele calçado que já está com a sola toda gasta, lisa, que você pode escorregar, ou ainda que esteja todo descolando e tal, né? O sapato está desmontando e você lá tentando ficar em cima dele. Não é legal, é perigoso, então vai utilizar um tênis ou um sapato comum? Tá, então pegue um em bom estado. Poxa, mas o meu tá muito ruim e tal, eu preciso comprar outro. Então já aproveita e compra uma botina dessa própria para o trabalho, que vai ser bem melhor, bem mais seguro para você.
Para evitar que você esqueça de usar e para facilitar a vida, deixe sempre os seus EPIs à mostra e em local de fácil acesso. Eu deixo os meus sempre aqui em cima da mesa ou pendurados num ganchinho. Então sempre que eu vou fazer qualquer coisa, eles já estão à mão. Eu entro aqui, já coloco minha máscara, minha proteção de ouvido e meu óculos. Beleza? Fazendo isso, você já vai preservar muito a sua saúde e diminuir muito as suas chances de se machucar. E aí você pode se perguntar, Miller, mas e as luvas? Na marcenaria a gente não usa luva para trabalhar? Não se usa luvas em marcenaria. Por quê? Primeiro, porque a luva pode enroscar na máquina e te puxar para dentro. Esse é o primeiro motivo. E segundo, por incrível que pareça, marcenaria, artesanato, faça você mesmo, são trabalhos delicados, tá? Mesmo que às vezes pareça uma coisa meio bruta, não, são delicados. Você precisa ter tato e mobilidade com as mãos bem refinadas. E a luva vai atrapalhar nisso. A não ser em alguns casos específicos. Por exemplo, se você for desmontar um pallet, porque é uma coisa que vai fazer força ali, que você não precisa ter um tato ou uma coordenação muito fina, ou se você vai carregar peso, seja madeira bruta para não entrar farpa na sua mão, ou MDF, que as quinas são cortantes, ou mesmo se você vai carregar peso para não fazer bolhas nas mãos, aí você pode até utilizar alguma luva para isso. Por exemplo, essa aqui é interessante, porque ela é maleável e ela tem essas bolinhas aqui de borracha, de silicone, não sei, que dão uma aderência legal. Então uma luva dessa aqui pode servir para alguns tipos de situações, mas para o trabalho mesmo, para fazer marcenaria, para cortar peças, colar, lixar, parafusar, nada de luvas, beleza? Agora, se você for pintar, tingir ou passar verniz nas peças, aí nós temos algumas opções de luvas. Se o produto que você for utilizar for à base de água ou álcool, você não vai ter grandes problemas com toxicidade. A maior parte desses produtos à base de água ou álcool não fazem mal à saúde. Aí a questão é mais de você não sujar as mãos. Se você não quiser sujar as mãos, você até pode utilizar uma luva cirúrgica, por exemplo. Por que cirúrgica? Porque ela não tira tanto o tato e nem a mobilidade. É uma luva que funciona muito bem para esses casos. Aliás, se você for utilizar tingidor à base de álcool, eu até recomendo que você use essas luvas, porque tingidor à base de álcool é o capeta, solto no passo, aquilo impregna na mão e não sai nunca, tá? Já aconteceu comigo de tingir sem luva e ficar com a mão suja por muitos dias, mesmo lavando bem, lavando com álcool, com sabão, não sai. Especialmente se você tem um compromisso logo depois do seu trabalho com o tingidor, ou se você fez as unhas, né? Especialmente as mulheres que fazem as unhas todas lá, com desenhos e tal. Meu, é cair tingidor ali, vai estragar o trabalho, tá? Então aí utilize uma luva cirúrgica que vai funcionar legal. Não há necessidade do ponto de vista toxicológico, mas para não sujar as mãos, elas funcionam bem. Mas, se você vai utilizar qualquer coisa que tenha como base, como solvente, água ras ou thinner ou outros produtos desse tipo, aí é importantíssimo você utilizar luvas. Só que a luva cirúrgica não funciona bem para esses casos. Por quê? Porque é um látex muito fino e um tipo de látex que acaba sendo corroído por esses materiais, então ela vai acabar derretendo. Se for uma coisa rápida, é só passar uma tinta rapidinha ali, até funciona, mas se você vai ter muito trabalho com verniz ou tinta à base de água ras ou thinner, a luva cirúrgica não funciona. Aí você vai ter que comprar uma luva nitrílica, que é esta aqui. Ela também é feita de látex, só que ela é mais grossa e tem um tratamento diferente para esse material. O problema dessas luvas é que elas são meio esquisitonas, né? Elas tiram muito o tato e também a mobilidade. Você já não consegue ter os mesmos movimentos que você teria ou com a luva de látex ou sem as luvas. Mas é importante utilizar, tá? Porque especialmente o thinner é prejudicial à saúde. Tá? Isso vai cair na sua pele e vai impregnando e pode prejudicar músculo, nervos, tendões e outras coisas mais. Então tem que usar. Uma outra opção é essa luva aqui, ó. Eu achei essa aqui muito interessante, tá? Eu comprei há pouco tempo, nem usei ainda, mas me parece muito legal. Por quê? Ela é uma luva aparentemente comum, ela tem uma mobilidade e tal, ela tem elástico, então ela se encaixa melhor na mão e ela tem um banho nitrílico. Então por dentro dela, ela é mais macia, é como se fosse uma luva normal, como essa aqui, por exemplo. Ela dá muito mais mobilidade, não tanta como uma cirúrgica, mas muito mais do que essa daqui. E ela tem uma proteção igual a dessa aqui. Então você consegue trabalhar sem tanto problema. E detalhe, né? Essas daqui, pelo menos até onde eu sei, não tem ou é mais difícil de você achar variação de tamanho. Essa aqui já tem, tá? Então essa aqui é tamanho 9G, entre parênteses. Tá? Então você escolhe um maior ou menor, dependendo do tamanho da sua mão, dá para você provar até. E aí ela te dá proteção. Então uma luva mais maleável com uma proteção nitrílica. E no caso, as duas têm praticamente o mesmo preço. Eu paguei menos de R$10 em cada par. Então eu acho que vale a pena comprar essa que é mais maleável.
Então vai usar produtos químicos, tintas, vernizes, seladoras, resinas, massa plástica, ou próprio thinner, água rasa mesmo, qualquer produto químico mais pesado, é importante utilizar as luvas. Tcharam! E por fim, se você vai utilizar esse tipo de produto que soltam gases tóxicos, você tem que usar este tipo de máscara aqui, ó, uma máscara para vapores. Essas aqui não resolvem, essas aqui resolvem só para pó e também para vírus, bactérias, coisas físicas. Para gases, essas não resolvem, o que resolve é uma dessa aqui. Existem várias marcas e vários modelos desse tipo de máscara aqui. Existe uma que é 1/4 de face, né? Ela tapa só o nariz e a boca e ela tem só um desse filtro na frente. Tem essa aqui que é meia face, tá, ó. Ela tapa metade do rosto. Metade do rosto, e tem 2 filtros e tem uma que tapa o rosto todo. Dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, você tem que encontrar uma máscara própria para o seu trabalho. Para pintura, verniz e tal, a de 1/4, pelo menos para a maior parte dos casos já serve, já funciona muito bem. O mais importante é você prestar atenção se o filtro da sua máscara é compatível com o tipo de produto que você está utilizando. Então um filtro para cloro é diferente de um filtro para agrotóxicos, que é diferente de um filtro para outro tipo de produtos químicos, que é diferente de um filtro para pintura, por exemplo. Para coisas de oficina, pintura, verniz, né, coisas com água rasa, thinner, a maior parte dos filtros para vapores funcionam bem, tá? Então filtros mais simples já funcionam. Então preste bastante atenção nisso. Outra coisa é o preço. A de 1/4 é mais barata, depois a de meia face é um pouco mais cara e a de face total é ainda mais cara. Eu acabei optando por essa aqui de meia face, 2 filtros, porque eu estava com dificuldade de encontrar a de 1/4, né, de um filtro só. E também a marca que eu encontrei eu não sabia se era boa e também eu estava com dificuldade para encontrar os filtros para trocar depois. Então essa é uma outra coisa que você tem que prestar atenção. Vai comprar esse tipo de máscara? Preste atenção nos filtros. A máscara não é descartável, você pode utilizá-la muitas vezes, só é importante lavar sempre, né? Mas você pode reutilizá-la muitas e muitas vezes, mas os filtros são descartáveis. Vem lá no manual do produto quanto tempo que eles duram, como você fazer para descartar e para trocar. E aí você vai ter que comprar filtros novos, então veja se a marca e o modelo que você vai comprar tem filtros disponíveis. Essa aqui eu acabei optando por ela porque apesar de ser mais cara, ela é de uma marca bastante conhecida, então a qualidade já é mais assegurada e também é muito mais fácil de você encontrar os filtros. Uma máscara dessa de meia face, 2 filtros dessa marca não é muito barata, eu paguei R$180. E os filtros, caso precise trocar, custa por volta de 80. É meio pesado. Mas eu sei que essa aqui é uma marca muito boa, que os filtros são muito bons e que você encontra com certa facilidade para comprar, para repor. Mas existem outras opções, então desse mesmo modelo, 2 filtros, só que de outra marca, tem a 160, R$150, tem aquela de 1/4 de face, com filtro só por volta de R$55, enfim. Aí você vai encontrar o modelo, a marca mais adequada para o seu trabalho e para o seu bolso. Poxa, Miller, mas eu só vou pintar uma coisa rapidinha na minha casa, tá? Eu não quero gastar R$180 numa máscara dessa, o que eu faço? Bom, se você vai utilizar produtos líquidos, como um verniz ou uma seladora líquida, eu recomendo que você faça isso em um local bem ventilado, portas e janelas abertas e seja bem rápido, tá? Não fique respirando muito aquilo porque é perigoso. Se você for fazer alguma coisa com spray, seja a pistola e compressor ou o spray de lata, aí eu recomendo que você utilize uma máscara dessa aqui. Ela não vai filtrar os gases, os vapores que vão sair dali, mas vão filtrar as gotículas, porque spray, tanto de lata como de pistola e compressor, tem gás e gotículas de tinta. Então isso aqui vai te proteger das gotículas de tinta e evitar que isso vá para o seu sistema respiratório. E recomendo muito também, nesse caso, que você utilize óculos, tá? Porque essas gotículas também vão para os seus olhos. Então é importante você estar de óculos. E se você vai utilizar compressor, também o protetor de ouvido. Mas isso para coisas muito pontuais, muito rápidas. Agora, se você vai trabalhar muito com isso, vai pintar muitas coisas, seja o dia todo trabalhando, ou mesmo que seja pouquinho, mas todos os dias, aí não tem jeito. Tem que utilizar essas luvas, tem que utilizar a máscara para vapores. É um pouco cara, mas não custa utilizar e você vai estar muito bem protegido ou protegido. Bom, isso é tudo que eu sei sobre vestimenta e equipamentos de proteção individual para a marcenaria. Certamente existem outras informações, se você sabe algumas delas que eu não disse aqui, deixe nos comentários, porque todos nós queremos saber mais. Mas eu tentei fazer um geralzão com o máximo de informações e detalhes possível. Se você gostou, curte aqui, se inscreva no canal, que isso é muito importante. Também colabore com a gente, tem aqui código e links na descrição. Nos siga nas redes sociais
E fiquem ligados porque o próximo vídeo vai ser sobre ferramentas e máquinas. Vamos botar a mão na massa para mostrar como fazer os seus trabalhos mantendo a saúde em dia e sem se machucar. Muito obrigado e até.